Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar de Lance Stroll porque o desempenho tenebroso que ele vem tendo nessa temporada já está começando a trazer duras críticas na imprensa, né? Independente do fato do pai ser o dono da equipe, já há questionamentos da permanência dele por lá. Talvez seja até possível o pai comprar a vaga em outro time e que pensar na Aston Martin como um grande empreendimento e para lutar por títulos mundiais de pilotos e construtores, traga um piloto mais talentoso. Quem sabe não o Felipe Drugovich, já que contrataram ele, né? Já deram tempo nele para pré-temporada, né? Felipe Drugovich, obviamente, entregaria muito mais resultados do que o Stroll, que a gente sabe só está na Fórmula 1 porque o pai financia isso, né? A gente fala, né, brinca que o Stroll elevou o patamar de piloto pagante na Fórmula 1, porque antes os pilotos compravam vagas com grandes aportes financeiros. Foi assim o Pastor Maldonado com a PSDVA, a estatal petrolífera da Venezuela, né? E ele comprou a vaga na Williams por alguns anos, depois comprou a vaga na Lotus, até a crise da Venezuela secar esse patrocínio, né? E a gente também teve alguns pilotos pagantes aí, né? Foi o caso do próprio Sérgio Pérez. A diferença do Pérez é que ele tem talento e tem qualidades, né? E assim, o Stroll é o clássico piloto, né, que assim, só tá lá por causa do dinheiro. Você não consegue ver nele qualidades que o qualifiquem para ser um piloto de ponta ou um piloto para liderar equipes medianas, e a carreira dele é um reflexo disso, né? Óbvio que as pessoas vão falar, ele tem 3 pódios, né? Ele conseguiu 3 pódios em sua carreira, mas vamos olhar pelos 3 pódios, né? O pódio dele em Baku em 2017, o Felipe Massa, se não tivesse quebrado, ganharia aquela corrida. E ele perdeu o segundo lugar nos metros finais. O pódio dele na Itália em 2020 Monza, ele tinha o melhor carro dos 3 líderes, melhor do que a AlphaTauri do Gasly, melhor que a McLaren do Sainz. Ele estava atrás do Pérez a corrida inteira. Ele se beneficiou porque houve a bandeira vermelha, aí tem essa regra estúpida que você pode trocar os pneus, né, sem precisar perder posições do grid, o tempo de boxe, né, e ele foi lá pra frente. Inclusive era para ele ter ganhado a corrida, se não há o problema, com o problema que o Hamilton teve, da punição, né, e não ganhou. Acabou que o Stroll ficou na terceira posição. E a gente tem, é claro, o grande prêmio de Shakir, né, que ele ficou em terceiro lugar, em que ele termina em terceiro, muito por causa da lambança das Mercedes, e vê seu companheiro ganhar a corrida, sendo que ele esteve em 18º em certo momento dessa corrida, e recuperou para terceiro, passando o próprio Stroll durante a corrida, sem precisar da ajuda de bandeiras amarelas, safety car, entende? Em ritmo puro, o Pérez saiu de 18º para terceiro, né, e depois, com os erros da Mercedes, foi para primeiro. Então, assim, ele tinha carro para ganhar aquela corrida com tranquilidade, se a gente parar para pensar. Se ele faz o que o Pérez estava fazendo, ele passava os pilotos que estavam à frente dele e abria vantagem. Porque quando o Pérez passa o Ocon, ele dispara. É só ver que ele ganhou a corrida com mais de 10 segundos de vantagem para o Esteban Ocon. Então, é assim... Esses são os pódios na carreira dele. E se a gente pegar a pole, porque ele tem uma pole, vamos lembrar isso, né? Ele tem a pole lá em Istambul, parabéns, uma grande volta que ele fez. Mas a gente tem que lembrar, na corrida ele largou da pole e terminou em nono. O Pérez largou em terceiro e terminou em segundo. Então assim, o Stroll, ele é um piloto fraco. É só olhar as temporadas dele. Vai lá com Massa em fim de carreira, perdeu para o Felipe Massa, né? E inclusive chegou até a estar à frente no final do campeonato. Mas as corridas finais o Massa pontuou e o Stroll não. E a gente também teve em 2018, a única vez que ele ganhou de um companheiro de equipe foi contra o Sergei Sirotkin, né? Vamos lembrar, Sirotkin, primeiro ano de equipe, também comprando a vaga, e em alguns momentos o Sirotkin estava melhor do que ele. Aí em 2019 foi o primeiro ano que ia testar de verdade, né? Porque muita gente falou, a gente não pode falar que o Stroll é um piloto fraco, né? Ele ficou próximo do Massa e tudo isso. Mas o teste definitivo era o Pérez, né? Porque o Pérez sempre foi um excelente piloto de médio pelotão, né? Conseguindo vários pódios de Force India, de Sauber, né? Era o teste definitivo, né? Na primeira temporada, ele teve menos da metade dos pontos do Pérez em 2019, né? Eu acho que aquilo ali é até interessante, porque aquele carro da Race Point era ruim. Era um carro que dependia muito do braço do piloto para pontuar. E nas últimas 8 corridas da temporada, 8 ou 7, o Pérez pontuou em todas, sem exceção. O Stroll pontuou em 3, e bem atrás do Sérgio Pérez, em todos os aspectos. Em 2020, acho que é o pior de tudo, né? Que é aquele carro que a Racing Point copia a Mercedes, né? Faz o terceiro melhor carro do grid. O Stroll recebeu todo tipo de privilégio. Fizeram de tudo para o Stroll desempenhar bem, porque sabiam que era a grande chance dele ter grandes desempenhos e tudo isso. Ele recebia atualizações antes do Pérez, né? Ele teve mais corridas que o Pérez na temporada, já que ele ausentou as 2 corridas lá na Inglaterra. E vai lembrar que na Inglaterra, o Nico Hülkenberg, que estava andando pela segunda vez no carro, colocou mais de 3 décimos em cima do Stroll na classificação e classificou em terceiro, enquanto o canadense
se classificou em sétimo, né? Só pra você ter ideia disso. E ele só ficou à frente do Hülkenberg porque a Racing Point foi lá e parou o Hülkenberg 3 vezes, enquanto parou o canadense 2, né? Falando que teve um furo de pneu, sendo que a gente não viu queda de desempenho no Hülkenberg, não parecia ter furo de pneu. Falaram isso depois, né? Então, assim, a gente viu na temporada de 2020 ele receber atualizações que melhoravam o desempenho do carro em 4 décimos por volta, ele somar, acho que 75 pontos no campeonato inteiro, enquanto o Pérez somou 125. Ele ficou em 11º no campeonato e o Pérez em quarto. E um destaque, que o Sérgio Pérez ainda perdeu pontos, como um pódio fácil que ele estava tendo no Bahrein, aí iria para 140, a vantagem crescia para 65, e o erro de estratégia medonho da Racing Point, né, onde jogou fora um pódio na Emília-Romanha. Ele caiu para 6º lugar por causa disso, e se tivesse chegado em terceiro naquela corrida, como era de se esperar, aí a vantagem cresceria mais 6 pontos e a desvantagem seria de 71. E a gente imagina, o Stroll somou 75 pontos naquele campeonato contra, imagine, mais de 146 do Pérez. Imagina qual a vergonha seria maior, né? Porque seria um quarto lugar indiscutível do Pérez, né, naquele campeonato, né? Assim, foi indiscutível, né, por tudo que aconteceu, mas a questão é, como é que você pode sustentar isso, né? Aí vai o Vettel para a equipe, um Vettel sem motivação, fim de carreira, né? E ganhou nos 2 anos. No primeiro ano pareceu até equilibrado, 43-34, mas o outro foi 38-17, né? Então, assim, quando o Vettel se sentia minimamente à vontade, ele colocava os resultados. Foi um 2º lugar no Azerbaijão, né? Então, assim, havia nitidamente uma disparidade de desempenho, né? E ficava brutal quando o Vettel se sentia confortável, né? E agora, ele teria a pior comparação de pilotos possível, né? Porque se o Pérez já foi duro com ele, imagine um bicampeão mundial, um dos 10 melhores pilotos de todos os tempos, como é o caso do Fernando Alonso, né? É o que está acontecendo. Então, assim, não há surpresa nisso para mim. Eu não imaginaria nunca o Stroll batendo de frente com o Alonso. Eu não imaginaria o Stroll, assim, fazendo desempenhos extraordinários. Ele não faz isso. Nem os pódios dele foram grandes desempenhos. Você não vê ele fazendo coisas maravilhosas, incríveis naquelas corridas. E deu sorte. Ele, assim, o Hülkenberg não tem um pódio e ele ter. Mas, cara, o Hülkenberg é muito mais piloto do que ele, entende? Então, assim, a gente olha para isso, né? E eu acho que, assim, isso vai definir o quanto que o Lawrence Stroll mergulhou no mundo da Fórmula 1. Se é para vencer ou se é apenas para dar aventura para o filho dele, né? Porque eu entendi a Racing Point como isso, aventura para o filho dele, garantir uma vaga, ele não ter que comprar vaga em outras equipes, né? E assim, investiu pesado, construiu túneis de ventos novíssimos, né? Trouxe campeões mundiais, né? Como o Vettel e o Alonso, né? E assim, isso só fica pior pro filho dele, né? Quanto melhor o piloto que tá ali do lado dele, maior fica a discrepância, né? Maior fica nítido para todo mundo que o Stroll não tem nível para estar numa equipe de ponta, né? E aí fica aquela dúvida, ele vai trocar o Lance Stroll? Ele vai atrás de um piloto de nível, com potencial para andar bem? Porque a gente tem que lembrar, gente, o Stroll tá na Fórmula 1, como eu disse, desde 2017. Já são muitos anos, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Esse é o 7º ano dele na categoria. 7º ano, já tem mais de 140 corridas. Já estava na hora do potencial sair, já estava na hora dele crescer muito como piloto, né? Se a gente parar para pensar, o Pérez esteve lá na Sauber, a primeira temporada, ok, não foi ruim, mas também não foi excelente. Na segunda já tinha 3 pódios, né? Foi o que ele precisou para amadurecer e virar um piloto nível Fórmula 1, né? A gente pode pensar o mesmo do Hülkenberg, fez uma primeira temporada boa na Williams, voltou em 2012 na Force India, somando muitos pontos, né? Não tô nem pegando pesado, tô pegando Alonso, tô pegando Hamilton, não pegando o Rosberg, entende? Até o Rosberg acho que é uma boa referência, né? Embora fosse muito, muito mais talentoso, né? O 2006 dele, do Nico Rosberg, foi horrível. Mas 2007 foi excelente, entende? Ele já tinha talento. Foi lá, esculpiu, lapidou e ele virou um piloto que entregava resultados em todas as equipes que passou dali pra frente. No caso foram 2, né? A Williams e a Mercedes. Mas a questão é, o Stroll já teve 7 anos de Fórmula 1, sendo privilegiado. Ninguém que eu falei aqui nessa lista teve tantos luxos quanto o Stroll. Ninguém recebia atualizações antes sendo o pior piloto. Ninguém teve tanto conforto e tanta garantia quanto o Stroll. E ele continua sendo o símbolo da mediocridade. E ainda assim, medíocre é uma palavra forte até talvez para o Stroll, né? Porque medíocre é de médio, né? Será que o Stroll é um piloto médio? E eu faço a seguinte pergunta a vocês. Quantos pilotos são inferiores ao Stroll na Fórmula 1 atualmente? Me digam, vocês acham que há mais de 5? Eu, no máximo, cito talvez o Logan Sargent e ainda coloco um asterisco que ele pode melhorar, e o Nick De Vries colocando um asterisco que ele pode melhorar. Porque, ao meu ver, são pilotos que no seu melhor lá na Fórmula 2, né, mostraram mais coisas do que o Stroll vem mostrando. Então, eu fico pensando, é possível a gente cogitar que ele talvez seja o pior piloto do grid, né? Porque já está há muito tempo e continua entregando resultados fracos. Então,
A minha dúvida é, Aston Martin vai perdurar com o Stroll? Vai realmente fazer o projeto assim, campeão barra família? Porque se quando for campeão barra família, né, não vai ser campeão. Ou é um ou é outro. Por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.